Amigas e amigos, sejam mais uma vez bem-vindos à série Aspectos Morais da Revista Espírita. Série esta que tem o apoio da Associação Espírita Teresa d'Ávila e que possui o objetivo de trazer comentários, reflexões de artigos de cunho moral contidos nos 12 volumes das revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje abordaremos um artigo intitulado Assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Um problema moral. Mas não se assustem, não é um artigo de terror, de suspense. Né? Foi um fato verídico, acontecido em 1858, e que um espírito evocado pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos foi devidamente esclarecido por o espírito, né, que era ligado ao médium que trouxe a mensagem. Agora, antes de começarmos, né, quero fazer um esclarecimento que vocês podem estar estranhando, que eu mudei de parceiro, mas é porque eu estou no Rio de Janeiro, né, ao lado do meu amigo Henrique Miranda, e a minha soninha querida ficou em Porto Alegre. Né, mais breve estarei com ela novamente. Então, para começarmos a comentar o nosso artigo, né, vou passar para os nossos companheiros queridos, Sônia Hoffmann e Henrique Miranda. Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo e que estão compartilhando conosco estes esclarecimentos que a Revista Espírita traz acerca de vários tópicos. Nós, ao longo de vários programas, já abordamos diversas situações e então nós podemos verificar o quanto Allan Kardec foi cuidadoso em diversificar os temas, mesmo porque nós vivemos mergulhados em uma diversidade de situações na Terra e de acontecimentos, e para tudo isto e para todos os acontecimentos sempre há um esclarecimento, sempre há alguma orientação, sempre há alguma elucidação a ser feita. E isso nós agradecemos muito à doutrina espírita, que nos provoca, que nos traz esses conhecimentos e assim faz com que nós, muitas vezes, possamos refletir sobre aquelas situações e até mesmo tomar decisões ou até mesmo tomar algumas atitudes e mesmo até pensar e conversar, estabelecer conversações com outras pessoas. Então, isso é muito bom. Mas, então, a todos vocês, um olá, e um olá também ao Henrique, que está lá hoje junto com o Eduardo. Oi, Henrique. Tá. Não, eu estava preocupado já, se meu Deus, esqueceram de mim. Não. Sônia, eu estava só com saudade de Sônia, mas eu acho que quem vai para Porto Alegre a próxima vez sou eu. Estou aqui muito feliz na presença do meu amigo Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que estão nos acompanhando. E, olha, é um tema que traz para a gente muitas reflexões acerca do Espiritismo. Então, eu vou resumir um pouco. O fato, que é uma notícia que saiu no jornal parisiense, de que havia 5 crianças brincando, um menino e 4 meninas, Não, e daí chegou o mais velho de 12. Eram 6 crianças que estavam brincando, não é mais? Não, 5 só. 6, é.
Não, é 5 brincando. Depois chegou esse garoto de 12 anos, Exato. né? E se uniu à brincadeira. Sim. E ele conseguiu influenciar essas 5 crianças a entrarem num baú, né? E elas entraram de bom grado, pensando que ele estava, né, inventando uma brincadeira lá de esconde-esconde, alguma coisa parecida. Só que depois que as crianças se acomodaram dentro do baú, ele simplesmente fechou, Sentou, trancou, sentou em cima e ficou ali, né? Provavelmente com aquele ar de maldade, né? Deixando o tempo passar. E as crianças, quando foram perdendo o ar, começaram a gritar, a bater no baú, né? E aos poucos as forças das crianças foram se perdendo. Elas começaram a gemer, né? A emitir aquele som de asfixiamento. E ele, então, quando o som desapareceu, ele voltou a abrir o baú, viu que ainda tinha, né, algumas respirando muito fracamente. Ele resolveu fechar o baú, trancar e ir embora. Só que nisso, uma outra menina que estava no jardim viu ele sair do local, né? Ele não a viu, mas ela percebeu que ele estava embora e que havia alguma Ela coisa estava em errada. outra casa, não é? é. E os pais depois começaram a procurar seus filhos, estranharam o sumiço, né? E procura daqui, procura dali, e acharam as crianças no baú. E essa menina depois foi contar para os pais dessas crianças mortas que foi aquele garoto de 12 anos que havia feito essa maldade de Inclusive, trancar as crianças havia. no baú até elas morrerem, né? Inclusive, ainda acharam uma criança viva, mas ela não Tentaram resistiu. socorrer, mas não resistiu. É. E por aí, né, Allan Kardec começa a querer saber as causas e analisar a personalidade dessa criança de 12 anos que fez, né, esse ato cruel de perversidade, né, de matar sem motivo aparente nenhum, de matar essas 5 crianças gratuitamente. Porque é chocante, né? O que nós presenciamos, a história, ela é chocante, mas a gente vê que o espiritismo ele traz uma explicação para o ocorrido, né? Não justifica, por favor, a gente não está aqui justificando o crime, a gente está só fazendo a explicação do que aconteceu e o Kardec vai interrogar isso aos espíritos, não é? Exatamente. E Então, através o espírito que era um espírito protetor do médium se apresenta e Kardec começa toda uma série de questionamentos, não é? E aí nós vamos ter uma questão muito importante quando ele pergunta o que foi que aconteceu. Não é porque deste menino tomar esta atitude. E o Espírito traz um esclarecimento bem importante. Maldade não tem idade. É ingênua na criança e é raciocinada no adulto. Então, isso nós podemos pensar. E quantas vezes nós percebemos que realmente há crianças que elas têm uma certa malícia, uma certa crueldade, até mesmo nas brincadeiras, claro que não naquela fase bem inicial, mas mais adiante, na escola mesmo, muitas vezes, nós vemos que ultrapassa os limites da brincadeira e que entra para as questões que extrapola os limites de uma brincadeira. Então, o espírito diz que a maldade não tem uma idade. Muitas crianças elas podem ter algumas tendências a esses atos mais maldosos, mais cruéis, não é? Mas muitas vezes elas fazem numa atitude não
raciocinada, não raciocinada no sentido de planejada, mas de que é algo mais instintivo, mais ingênuo, mais instintivo. E o adulto não, o adulto muitas vezes ele não somente reage, ele muitas vezes ele elabora o seu ato de crueldade, de maldade, de perversidade. Então essa é uma grande diferença que nós temos muitas vezes que entender que já Sônia, existe. Oi? porque a gente às vezes confunde ingenuidade com pureza. Exatamente, A ingenuidade não quer ingenuidade é dizer justamente o exatamente. que a Sônia explicou. Acho que é importante frisar isso, Sônia, porque a gente tem uma ideia de ser ingênuo com ser puro. Não é isso. A ingenuidade é não ter noção de consequência, mas ter noção do que aquilo pode causar. Uhum, uhum. E lembrando que numa criança não está um espírito infantil, né? Já traz um espírito milenar, e que muitas Aliás, todos, vezes, né, todos têm uma bagagem, todos nós temos uma exatamente, bagagem. já traz uma bagagem, né, de defeitos, de imperfeições, né, de algumas virtudes, de muitas existências. Então, numa infância, alguma dessas imperfeições perversas pode surgir, fazendo com que a criança tome atitudes que você atribui a adultos. Eduardo usa uma palavra muito interessante, perversidade, porque a perversidade é característica de um planeta de prova e expiação. Santo Agostinho fala para a gente que o planeta de prova e expiação se caracteriza pela inclemência da natureza e perversidade dos homens. E a gente tem sempre que contar com isso. E aí eu vejo muitas pessoas se surpreendendo com, por exemplo, a pandemia. Não é surpresa, porque existe a natureza é inclemente, né? Um furacão, uma chuva, o frio, o calor, né? E a perversidade dos homens igualmente, porque É, nós estamos num planeta em que o mal ele predomina, ele não vence, mas ele predomina. e Então nós ali, temos que contar com esse isso. menino de 12 anos, ele já tinha uma consciência do que ele queria fazer, porque no momento que ele senta, ele poderia sentar, mas quando ele vai e fica aguardando que as crianças, que eram um menino e 4 meninas, eles vão aos poucos silenciando, ele abre novamente o baú, vê que nem todos estão Uhum. mortos, ele fecha novamente e tranca. Então, ele gostaria, ele pensava realmente em fazer o quê? Em provocar a morte naquelas crianças. É um assassinato, realmente foi um assassinato. Que então ele já tinha esse grau de consciência, ele tinha, não é? Talvez o que ele não tenha feito é elaborado anteriormente ao acontecimento, mas durante a brincadeira ele viu a possibilidade de fazer aquilo que surgiu para ele fazer, e ele, naquela brincadeira, né, as crianças foram para dentro deste baú que servia para o pai de uma das crianças, que era sapateiro, levar para a feira os sapatos. As crianças foram levadas até ali e ali elas se acomodaram, não é? Outro ponto bom para a gente conversar, que eu acho que vai também fazer com que aqueles que estão nos acompanhando raciocinem, é que ele teve a ousadia de encarnar na Terra, sendo que ele vinha de um planeta em que não estava tão adiantado assim em relação ao próprio planeta de prova e expiação. E, Allan Kardec pergunta justamente sim, isso, a que se deve esse tipo, não é, o que motivou a fazer, o que trouxe, qual o motivo que possa justificar essa maldade, a existência desses traços
de maldade, de perversidade nele, não é? E justamente o espírito responde que ele vinha de um mundo inferior e que ele teve a ousadia de reencarnar na Terra. E aqui, então, é interessante, como nós estávamos conversando, em relação ao que significa essa questão da ousadia. Muitas vezes, nós, na erraticidade, na espiritualidade, solicitamos realmente para vir para determinados acontecimentos, ou até mesmo nessa situação, ele deve ter solicitado, ou ele pode ter solicitado, para reencarnar num mundo um pouco mais adiantado, que seria, no caso, a Terra. Uhum. E ele, então, ele insistiu, ele pode ter insistido naquilo, e os espíritos deixaram até para ver, para que ele mesmo pudesse entender que ele ainda não tinha essa condição toda, não é? E assim é, quantas vezes na nossa vida nós sabemos que nós não temos todo um conhecimento para uma determinada situação, mas a gente ousa, a gente insiste em fazer alguma coisa que a gente sabe que a gente não está muito bem preparado, mas a gente sempre conta com aquela, mas vamos que dê certo, não é? O menino que recebeu um talento, ele podia ter ousado. Ele Exato, recebeu. O pai falou: olha, você tem condição de usar esse talento aí. Mas ele sim. não usou. Ele não usou. Ou seja, faliu, né, e o espírito evocado para dar explicações diz que, por ele ter falido, ele receberia a punição de retrogradar. Pois é, Só que gente. não, A gente volta, vai retrogradar pois é, mesmo? né? Até Allan Kardec coloca numa observação Ah, que não seria retrogradar no sentido moral, espiritual, e sim de voltar a encarnar no mundo inferior. Mesmo Né? porque O ele espírito ainda ele não quer não tinha ter condições as de suas estar na qualidades Terra. adquiridas, né? Uhum. Sônia, É, você falou junto com o Eduardo. Você repete o que você falou. mesmo porque ele ainda não tinha condições de retornar à Terra. Então, que há uma grande diferença entre retroagir e decair, não é? O Allan Kardec coloca claramente essa questão. Aquilo que ele conquistou de valores, de conhecimentos, ele não vai retroagir e vai perder. Então, uma retrogradação significa perder aquilo que a pessoa ganhou, não é? Em termos de conhecimento. Ele não vai perder, ele vai ele vai decair. É como uma pessoa que está numa determinada posição, ela sobe, se eleva numa determinada posição, não é? Vamos assim, em uma profissão, alguma pessoa pode ir muito bem e de repente ela gasta todo o seu dinheiro e ela decai novamente para a miséria, para a pobreza. Isso não é um retrocesso, porque os conhecimentos que a pessoa adquiriu até a sua subida, ela vai continuar tendo. Ela Uhum. simplesmente não soube utilizar bem, então ela decaiu. Então há uma grande diferença entre retrogradação e decair. E também o espírito pega e fala muito nessa questão de que muitos espíritos superiores eles reencarnam em mundos inferiores por missão, e isso não é um retrocesso, não é? É interessante o nosso internauta acompanhar a parábola dos talentos, porque a parábola dos talentos ela vai explicar muito bem sobre isso, sobre perder uma oportunidade e não retrogradar, não é? Uhum. Mas com as conquistas ou as perdas dela, aproveitar essa experiência E recomeçar, né? e Aquela recomeçar. experiência. Né? Inclusive, ele vai ter a chance, existe essa conversa também da chance de ficar na Terra.
mas tem uma condição. Qual é a condição? Ninguém lembra. Meu Deus, olha, eu vou botar aquele grilinho aqui, gente, para, né? Arrependimento. É Vocês verdade. esqueceram? Gente, o arrependimento, ele é maravilhoso. Outra parábola, o filho pródigo. Ele se arrepende e o que é que acontece? Ele volta e é recebido com uma festa. O arrependimento é a chave para que ele possa, a gente não sabe da história dele, mas possa reencarnar na Terra, se ele se arrepender. Até mesmo nós estávamos, o Eduardo e eu, nós estávamos conversando sobre essa questão da retrogradação, e até mesmo ele colocou essa questão de Jesus, não é, Eduardo? Jesus também, o espírito puro, não é? Pode se colocar. Verdade. Jesus, como um espírito puro, ele vem à Terra e ele não foi um retrocesso. As conquistas que ele teve, morais e intelectuais, ao contrário, ele veio justamente trazer, nos auxiliar e colaborar para conosco, não é? É o que acontece com esse espírito. Esse espírito, com aquilo que ele viu aqui no planeta Terra, voltando a um planeta um tanto mais atrasado, ele tem até uma missão de levar essa experiência que ele adquiriu aqui. Ele até, entre aspas, se torna um missionário. Porque algumas questões, certamente, ele tenha aprendido. Impossível que nesses 12 anos, ou até, a gente não sabe até que idade que ele vai permanecer, aqui, ele permaneceu na Terra, não é? Uhum. Mas durante esse período, ele certamente algumas aprendizagens ele deve ter feito, não é? E agora, nós temos que levar isso em consideração. Uhum. Agora, tirando o choque dos pais, né, o choque que a sociedade deve ter tido na época, é interessante como Kardec lida com a situação. Né? Ele tira dali um aprendizado e que essa experiência nós devemos trazer, porque nós temos muitos escândalos ainda aqui no nosso planeta, os jornais estão coalhados disso, nós vemos aí no noticiário, diariamente, eu não estou exagerando, não, diariamente nós vemos esse tipo de crime, de criminalidade, de crime, e como nós devemos tratar desses assuntos com muita tranquilidade e sempre vendo que aquilo é uma oportunidade que uma pessoa perdeu, ou não, porque ela ainda pode se arrepender. Então, por isso que eu chamei a atenção para o arrependimento. Você sabe que eu sempre faço uma oração para aqueles que estão atrás das grades, né, nas penitenciárias, para se arrependerem, porque assim eles conseguem o quê? Trilhar o caminho de volta, né, que é o aprendizado que nós temos. Porque se vibrarmos com ódio, né, com desejo de vingança, nós vamos criar sempre um círculo vicioso, né, de negatividade que não vai ajudar essas pessoas a evoluir. Né? E nem nós. Não é o fato de nós simplesmente, não vou mais ouvir rádio, não vou mais ler um jornal, não vou mais assistir uma televisão, porque simplesmente passam crimes e situações de miséria. Não, mas é com que olhar que nós estamos presenciando tudo isso. Se nós estamos atribuindo, e naquele momento nós estamos aproveitando a oportunidade até mesmo para orar por aquelas pessoas que estão passando por aquelas situações ou que estão vivenciando aquelas situações e não fazer julgamentos, mas simplesmente entender que essas pessoas, por algum motivo, elas não estão conseguindo. Então, vamos orar e pedir para que elas consigam despertar, elas consigam se arrepender, elas consigam tomar outras atitudes, se libertar, muitas vezes, da maldade que ainda trazem dentro de si, do orgulho, do egoísmo. E até mesmo naquele momento, nós temos de considerar que essas pessoas também estão sendo instrumentos de aprendizagem para todos nós.
Sim. Nós também estamos aprendendo com elas, não é? Aprendendo a ser mais tolerantes, aprendendo a ter mais indulgência, aprendendo a ter mais fraternidade, mais solidariedade. Isso não significa passar a mão, dizer não, nada, não aconteceu nada. Aconteceu, sim, mas não simplesmente não isolarmos essas pessoas e trabalharmos e atuarmos com ela de uma forma totalmente indiferente, como se elas fossem nada ou absolutamente ninguém. Elas são alguém, elas são filhos de Deus. E como filhos de Deus, também elas estão dentro de um processo evolutivo, tanto quanto nós estamos. Então, é até uma conduta que Kardec nos ensina, os espíritos superiores nos ensinam, como nós devemos tratar esses assuntos. Não reproduzindo o escândalo, porque há de quem vê o escândalo, mas justamente olhando com caridade, olhando, como dizer assim, com o coração e sabendo que as leis de Deus não foram derrogadas. Exatamente. Elas estão até sendo cumpridas, porque Deus do mal tira o bem. Então, nós estamos aqui com uma situação de grande aprendizado, né? Um gesto mal, mas de grande aprendizado, e nós sabemos, né? Vamos rezar para que esse espírito ele tenha tido até a oportunidade, quem sabe, de encarnar na Terra, e quem sabe um filho, um irmão, né? Alguém que está próximo de nós. Quem sabe? Exatamente. E muitas vezes, se nós simplesmente passarmos a mão na cabecinha da criança, dizer não aconteceu nada, não, nós precisamos conversar com a criança, com o adolescente, enfim, até muitas vezes com um adulto que age de uma forma tão irracional, assim, ou tão embrutecida. Nós precisamos conversar e trabalhar com essa pessoa no sentido de que essa pessoa também comece a despertar nela o seu senso de responsabilidade, porque no momento que nós simplesmente não conversamos ou não percebemos, assim, não deixamos que algumas determinadas situações aconteçam, nós estamos tirando a chance dessas pessoas também exercitarem a sua responsabilidade, se tornarem corresponsáveis e responsáveis pela sua trajetória. Não é? Nós não podemos chegar porque muitas vezes as pessoas julgam que ser tolerante, nós sermos fraternos ou sermos solidários, significa nós não atribuirmos às pessoas a responsabilidade que elas têm. Elas têm responsabilidades assim como cada um de nós tem. E nós não podemos, e nós não temos esse direito de tirar delas a responsabilidade delas para que nós também tenhamos a nossa, não é? Nesse sentido, nós convidamos mais uma vez nossos amigos, nossas amigas, a consultarem este artigo na Revista Espírita, né, para verem todos os pormenores e detalhes, né, deste artigo, que realmente, em princípio, nos impressiona bastante pelo fato em si do assassinato, mas que as explicações espirituais nos enriquecem bastante, né, e compartilhar este vídeo, dar o seu like, se inscrever no canal e assim nos ajudar a divulgar nossa série Aspectos Morais na Revista Espírita. Até o próximo vídeo e um abraço a todos. Beijão, gente. Um abraço para todos e vamos ousar ser felizes. Mas muito bom. Ousar com responsabilidade. Que assim seja. Assim seja. Até o próximo encontro.